Olá, o meu nome é Odair, do Circuito Malmandado. Temos connosco hoje o convidado Nuno Biónico, da Dedos Biónicos de Bragança. Olá, Nuno, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por aceitares o nosso convite. Um prazer, obrigado pelo convite. Para quem não conhece a Dedos Biónicos, podes-nos falar um bocadinho do início, o que é a Dedos Biónicos? Ora, a Dedos Biónicos começou nos loucos anos do Blogspot. Eu costumava vir ao Porto quando era puto a ver concertos e abri um blog na febre do Blogspot. Isto já tem 15 anos, talvez, ou mais. Para escrever sobre os concertos que vinha a ver ao Porto. Eu frequentava muito o meu Mercedes é maior que o teu. Na Ribeira, na altura em que tinha altos concertos, cheguei a ver Mono, entre muitos outros lá. E mais tarde conheci o promotor que organizava esses concertos, que era o Augusto Lima, que tinha uma promotora que se chamava Moco. E ele seduziu-me a descentralizar os concertos do Porto para outras regiões de Portugal, para Bragança no caso, e aquele bichinho ficou sempre a morder. E na altura eu fiquei sempre seduzido a fazer essa brincadeira. E então mais tarde comecei a trabalhar num bar, onde tinha um espaço que poderia acontecer e mais, sem saber como, numa de brincadeira, comecei a organizar concertos. O primeiro concerto que organizei foi uma banda de Barcelos, o Juiá Russo, e o segundo foi Lobster, e foi nesse dia que tive uma epifania e que disse, é isto que eu gosto de fazer e até hoje não parei mais. Tipo, já foram mais de 600 bandas a tocar a Bragança, possivelmente. Neste bichinho? Apanhei o bichinho, é viciante. Eu deixo um aviso, quem começar a organizar concertos tem que ter isso em conta, acaba por se viciar, como noutra cena qualquer. Preciso ter gosto. É preciso ter gosto, Claro. Todos estes concertos foram localizados em Bragança, correto? Tu nunca te sentiste... Organizo concertos em Bragança e em Vila Real também, em Trás-os-Montes, porque em Vila Real havia um espaço que abriu mais tarde, que era o Clube de Vila Real. E a direção que estava nessa altura organizava uma série de concertos também e eu comecei também a colaborar com eles. Portanto, ainda fiz uma grande quantidade de concertos lá também durante alguns anos, mas a grande maioria em Bragança. Tu nunca sentiste a necessidade de, além de Vila Real ou Bragança, de se centralizares mais nas grandes cidades como Porto ou Lisboa? Não, senti que a minha missão era fazer alguma coisa pelo interior, não é? Porque aquilo estava desertificado na altura. Eu recordo-me que as primeiras bandas que foram lá tocar ainda nem sequer havia autoestrada. O pessoal chegava lá exausto. E daí eu ter que lhe dar um trato de luxo, porque o pessoal chegava lá já quase nem tinha forças para tocar, tinha que lhe dar uma grande posta à mirandesa para eles ganharem força. Mas a minha missão era um bocado por aí, era bora fazer qualquer coisa por estas cidades esquecidas, não é? Tiraram o comboio, tiraram tudo, então a malta queria ver concertos de rock e não existia nada, então assumi aquilo como se fosse uma missão. Vamos trabalhar para fazer qualquer coisa por Bragança, por Trás-os-Montes. Foi um bocado por aí. Sentes que acabas por ter muita gente, então, o inverso, muita gente da cidade, das cidades maiores, que acaba por ir a Bragança aos teus concertos? Bragança é um ponto estratégico. Eu consegui muito público com algumas bandas já com alguma dimensão que foram lá da Espanha, porque Bragança está a 30 minutos de Espanha. Senti também que houve gente da periferia daquelas cidades à volta que acabaram por ir e houve concertos em que realmente o pessoal até aqui do Porto e a ir lá, assim. Portanto, criou-se ali um circuitozinho independente em que girou muito, porque depois Bragança acaba por ser também uma cidade muito apetecível a outros níveis, gastronomia, etc. E o pessoal que em determinadas alturas ali, olha, vamos a um concerto e aproveitamos, conhecemos também esta cena. E aconteceu muito isso. Acaba por ser um pouco a tua assinatura também, a hospitalidade, não é? Sim. Eu senti sempre que era uma necessidade
acolher bem as pessoas. Isso já faz parte da cultura de Bragança, que traz os montes do Nordeste transmontano, e digamos que não é difícil, porque qualquer pessoa que vá a Bragança sente isso, come-se bem em todo lado, há uma qualidade de vida um bocadinho superior às grandes metrópoles, não é? E sentes isso. Então não é difícil acolher bem as pessoas, é uma coisa natural. Mas eu esforço-me para que isso aconteça e acabou por influenciar muito depois o passa-palavra e o pessoal querer ir a Bragança tocar, porque existia essa onda de o Biónico trata bem do pessoal, é fixe ir lá tocar, e muitos deles sacrificavam os seus cachês para terem essa experiência de ir lá, e acabou por ser um fator determinante, sim, o acolhimento. Ao longo deste tempo também, com todos estes concertos e estes conhecimentos e as parcerias que fizeste também com outras promotoras, valeu-te a teres contribuído e ter trabalhado com editoras, com promotoras com amplificação, os festivais, tipo o Milhões de Festa, não é? Sim, desde o início eu já tinha uma amizade com o André Mendes, da Amplificação, antes da Amplificação existir. Na realidade também a Amplificação nasceu como um blog. Sim. Eu recordo-me de falar com o André Mendes no Sulcic, a trocar música e cenas desse género. E os dois assistíamos muito a esses concertos da Mouco, no Mercedes. Eu recordo-me do primeiro concerto da Amplificação foi no Mercedes, os Neighbours. E mais tarde foram parceiros fundamentais. Ou seja, os primeiros grandes nomes a ir a Bragança a tocar eram recomendados pelo André ou pelo Joaquim Durães, e foi importante para dar um impulso e também para eu próprio me tornar um bocadinho mais sério a fazer as coisas, porque ao início não sabia bem o que andava a fazer. Quando eu recebi um rider técnico de uma banda não sabia bem o que é que estava lá. E isto aliado à dificuldade de não ter espaços com condições em Bragança, eu tinha sempre que andar com o pé às costas, estas coisas todas. Mas a Amplificação e a Lovers and Lollipops, a Mouca, foram parceiros fundamentais para que desse continuidade a uma boa programação, sem dúvida. 50, 60% dos concertos que lá passaram foram a Amplificação e a Lovers que recomendaram ou que me mandaram para lá. Algum concerto ou alguma organização que tu achaste desafiante devido à logística da banda ou do espaço em si? Desafiante foram muitas. Provavelmente a banda mais desafiante a nível de logística foram os Riding Pânico, que tocaram num espaço não muito maior do que este. Okay. E eles na altura acho que eram 6 em palco. O PA não era bem aquilo que eles esperavam, teve que se improvisar muito, acabou por correr bem por um lado e mal por outro. Houve ali munições a serem esmagadas e não sei o quê, porque o espaço era muito pequeno e foi assim uma cena incrível. Depois houve vários concertos desafiantes a nível de questões técnicas, porque em Bragança nem sequer tens uma empresa que alugue som o suficiente para determinadas bandas que levava lá, então tinha que alugar em vários espaços diferentes, ir buscar o material, montar, contratar um técnico de som à parte, etc. Foi assim, tudo muito desafiante, sempre foi tudo muito desafiante. Não há empresas de backline, não era fácil arranjar backline quando era preciso, porque não há muitos músicos em Bragança, os que há não colaboravam muito. Foi sempre um desafio muito grande, e chegou a haver sofrimento por trás de muitos concertos, isso sim, mas pronto, acabaram por acontecer e foi brutal. Nas palavras do Márcio, que entrevistamos, ele diz que tu és um guerreiro. Um guerreiro. Por isso. Havia quem me chamasse o último moicano. O último moicano, obrigado. Era a cena. Como é que tu vês o presente e o futuro da Dedos? Pelo percebi, não é para parar, sem dúvida. Não é para parar. O presente, pronto, eu acabei por estabilizar mais a promotora no sentido de não me meter em grandes projetos, porque percebi que quanto mais logística, mais despesas e o público realmente não é o suficiente, porque eu sempre vivi da bilheteira.
sempre fui um bocado, eu fiz os concertos um bocado à margem das instituições e então era tipo um bocado tudo ao risco, não é? O risco era sempre iminente. Claro. Cheguei a perder dinheiro com os concertos, uns compensavam os outros. Há uns anos para cá tentei estabilizar a situação, fazer concertos mais one-man band, pessoal a tocar a solo, concertos de salas mais específicas, mais intimistas, para públicos um bocadinho mais estáveis, digamos, não é? O presente tem sido isso, no futuro quero fazer as coisas crescer de outra forma, tanto que me tenho aliado a outras associações que têm surgido na cidade. Bragança nos últimos anos está a crescer, felizmente nota-se algum crescimento, há bastantes estudantes de luso-africanos, os palopes, há muitos Erasmus, essa malta começa a se notar que tem alguma predisposição para a cena, sim. Porque isso foi sempre muito estranho também. A massa estudantil de Bragança não aderia, que Bragança é uma cidade com 20 mil habitantes e 9 mil estudantes, ou seja, é um público bastante vasto que nunca aderiu e agora começa a notar que há ali algum interesse. Portanto, o futuro passa um bocado por aí, profissionalizar, estabilizar um bocadinho essa parte da qualidade e para poder levar projetos um bocadinho mais ambiciosos. Relativamente a essa questão, tu sentes que essa alteração de jovens ficarem mais predispostos, tu achas que foi com a mudança das bandas ou dos projetos levas ou simplesmente são os tempos que vivemos? Eu quero acreditar que foram 14 anos de insistência e talvez alguma educação do próprio público. Porque vejo putos a aparecer nos concertos que se calhar na altura, há 10 anos atrás tinham 10 anos, agora já têm 20 e começam a aparecer, não é? Porque de alguma maneira sentiram que há uma cena. Também consigo perceber que há putos a começar a tocar guitarra e a quererem formar bandas, que é uma coisa que não existe em Bragança. Em Bragança existem N bandas de covers, mas projetos originais há um ou dois e são miúdos muito novinhos, que eu quero acreditar que foi um bocadinho por alguma influência da dos Biónicos e dos concertos que lá aconteceram. E então isso deixa-me mega satisfeito e com vontade de dar uma continuidade. Obrigado, Nuno. É um prazer ter-te connosco. Nada, obrigado eu.